Sejam bem-vindos ao meu canal, humildes ouvintes. Eu sou o Denji Sama e hoje serei seu narrador. Como de praxe, iremos fazer reflexões baseadas em uma história, no caso de hoje, Cyberpunk e a procrastinação. São um aglomerado de coisas, tantas outras horas, tantos depois, mas e o agora, não tem? Tudo que te resta é o abismo, e você, porventura, acaba se jogando contra ele, e à medida que cai, suas memórias voltam aos poucos, e você se lembra de quando tudo isso começou. Dentre as coisas que você fazia, videogames eram uma delas. Elas sempre eram bem imersivas e te tiravam um pouco da tua realidade conturbada, das aclamações constantes de dinheiro da sua mãe e da violência constante que você sofria. Os babacas do colégio, que sempre implicavam no seu pé pela sua falta de dinheiro, não poder sair pros rolês que eles saíam, mas dane-se isso no momento. E falando em colégio, tá na hora de ir pra lá. Você vai pegar seu uniforme, mas se lembra que ele tá molhado ainda. A máquina de lavar acabou dando uns probleminhas. Mas tá tudo bem, dá pra ir desse jeito mesmo. Claro que é erro de principiante, mas você não é tão descuidado assim. Provavelmente a sua mente estava ocupada pensando em como a gente vai pagar o aluguel ou a mensalidade do colégio que sua mãe sempre fala pra você. Corrupta, ansiosa, doente, bipolar e ansiosa, sua cidade tem cheiro de pão. Pra sua infelicidade, ela é assim mesmo. Formado por uma série de pessoas que idealizam algo tão longínquo e que você tá no meio e acabam te afogando. Quem dera fosse só a cidade assim, mas as pessoas em geral são tão ruins quanto. Acho que são todas, na verdade. Melhor que o cenário da sua cidade, só apenas as pessoas que vivem nela. E de novo, adivinha só quem vai te encher, exatamente. Os mesmos imbecis de sempre. Guiado pelos seus impulsos, você fez uma besteira um tanto quanto grande. E agora a sua mãe vai te matar com toda certeza, então é bom você começar a rezar bastante. Graças à sua falta de autocontrole, um pequeno telefonema, sua mãe veio te buscar no colégio. E aquela mesma novela de sempre. Corredor, diretor, carro. Pelo menos dessa vez não teve uns socos. É uma conversa insuportável, seus olhos nunca focam exatamente nela, sempre estão nos outros lugares. Você se preocupa muito com ela e ela muito com você. A mãe quer a todo custo que você não sofra ou faça as coisas que ela tem que fazer para sustentar vocês dois. O que é muito engraçado, porque você tem a maturidade de entender isso. Por mais palavras que você fale, tente explicar para ela a situação de como você entende, quer ajudar, arranjar um trabalho, qualquer coisa ela fala que não. Que ela tá dando de tripas coração para você arranjar um trabalho corporativo e subir na sociedade. A pior parte é como tu se sente imponente em relação a isso tudo. Você enxerga a realidade, você tem atitude, mesmo assim ela te trata como se fosse um filhote que deve ser protegido a todo custo. Essa discussão poderia ter acabado de forma muito mais simples se ela tivesse focada mais no que você sente, no que você quer, ao que ela pensa e acha que é certo. São coisas da vida. Ela não merecia isso, mas aconteceu. E você não pode fazer nada. Você sofre, você sabe, mas ninguém liga. Eles parecem só estar desperdiçando mais e mais veneno sobre você, que tá tão aí, no fundo, machucado e triste. A tua noção do tempo começa a se distorcer cada vez mais. E quando você percebe, tá com aquele imbecil de novo. Ele tá falando uma série de baboseiras da sua mãe, que ela fazia coisa, deixava de fazer aquilo. Isso te enfurece muito. Falar de você, tudo bem até. Isso é normal. Mas da sua mãe, que sofreu, que tá naquela situação, você não aguenta e leva a mão contra ele. E antes mesmo que tu pudesse acertar ele, ele te faz voltar pro lixo, machucado. E com as amargas palavras de que esse é seu lugar, vindo da boca daquele infeliz. Não satisfeito com isso tudo, o universo te liga. Aconteceu coisas no hospital. Sim, a ansiedade bate. São sentimentos difíceis de engolir. Não devia acontecer, tava tudo indo tão bem, mas o mundo só capotou. São coisas que podem te fortalecer bastante se você interagir de forma correta, mas se não, vai te levar para um abismo cada vez mais profundo, até que não haja mais nada além de escuridão. Você conhece a natureza maligna nessa cidade como ninguém. Você sobreviveu a coisas impossíveis e cenários cada vez mais catastróficos. E agora, quando tudo parece destruído, você tomou uma decisão. Movido por essas pessoas que são sujas e imundas e querem sobreviver a todo custo, nem que tenham que pisar em cima dos filhos e dos amigos próximos para isso, você pega o caminho mais fácil. Ódio não é o caminho, muito menos o medo. O nome desse novo caminho é Sandevista. David Martinez, né? É um bom nome para bebida. Eu digo, não é hora de falar de escapes agora. Falo sobre procrastinação, geralmente, parece algo tão bobo. E eu tenho certeza que boa parte aqui clicou pra saber como é que eu ia conseguir pegar Cyberpunk, que é uma obra que aparentemente não tem nada a ver com procrastinação, e fazer com que isso se unisse à minha narrativa. Na real é que ela, a antagonista por vezes menosprezada e diminuída, por sempre estar ali e dividir papéis com pessoas muito mais importantes do que ela, revela sempre que existem problemas muito maiores, muito mais graves do que aparentemente há. Você tá questionando, beleza, suave, tranquilo, de boa. Os de verdade sei quem são.
Já que é assim, eu vou te provar então. Sabe o que você e o David temos em comum? Tirando o fato de três pessoas que são extremamente lindas, né? Pra dizer que por vezes deixamos algumas coisas pra deixar mais tarde, porque elas não vão nos estimular tanto, ou porque elas não são tão interessantes. O David é um jovem de minoria que sofre violência de vários meios e que agora acabou de perder a mãe. E o que ele viu como resposta foi fugir. O Sandev Stan foi a resposta que ele obteve. Ou melhor, que ele escolheu. Agora eu, por exemplo, passava os dias deitado na cama, me reprimindo, remoendo, sentindo pena de mim mesmo. E pelas coisas que eu tinha passado ao invés de batalhar. E fugir foi o que eu escolhi. Já você, meu caro ouvinte, não toma banho. Essas recuadas táticas, essas fugas ou evitações são simplesmente uma resposta a um problema gigante. E por elas ser uma resposta a essas grandes coisas, ela sempre as acompanha. E justamente por isso não dá pra se trabalhar necessariamente com uma coisa dessa como tema principal. Ela sempre acompanha grandes vilões, como por exemplo a depressão, a falta de amor próprio ou o imposto de renda. E eu tô ligado que tu demora pra pagar essa porra aí. Se você é desleixado, preguiçoso, tudo bem, não tem problema. Tem gente que é assim, é normal, ok? De boa. Agora, se você percebe que esse tipo de comportamento tem afetado muito sua vida e tem se tornado um hábito, bem, eu humildemente te convido a acompanhar o resto da história pra gente chegar a uma conclusão e tentar te tirar dessa e começar 2024 bem. Então vamos lá? Prólogo 2. Cabelos arco-íris. A resposta a todo esse sofrimento é um incêndio a tudo aquilo que você era e construiu também. Pelos seus maus comportamentos, a academia acaba te expulsando. Mas dane-se, por que mais manter isso? Ela nem tá mais aqui. Agora não tem que mais bancar o bom garoto. O controle e as regras do jogo agora estão com você. Você faz ela. Essa sensação como ela fez isso? Isso não faz nem sentido. Tá, as coisas foram desaparecendo muito rápido, mas ela não parece ser uma federal. É mais uma batedora de carteira ou coisa do tipo. O mais bizarro dela é justamente essa capacidade que ela tem de tirar informações de você, que ao mesmo tempo que te assusta, acaba te atraindo. Vocês acabam fechando os negócios num esquema 20-80, não, 30-70. O trabalho parece ser mais fácil do que parece, e vocês dois têm que roubar créditos de engravatado usando as habilidades que você acabou adquirindo. Meio irônico, porque antes de vocês começarem a fazer, ela tocou algumas palavras sobre a sua mãe. Isso te trouxe uma coisa meio ruim na boca. Depois que vocês roubam o que tem pra roubar, vocês acabam se encontrando. Sua cabeça tá mil, você quer mais trabalhos, mais bicos, sempre tá nessa adrenalina, nesses estímulos. Mas ela abaixa sua bola e fala que não, que deve ter policiais naquela área e que é melhor vocês se falarem outro dia, pra continuar. Você provavelmente responderia algo bem inteligente ou só uma piada sem graça, mas acaba caindo no chão, tombando e apagando tudo. Sua última visão acaba sendo o rosto dela, meio preocupada. Assim que você recobra consciência, você consegue vê-la, mas ao canto, indiferente, observando você e o que mais diabos havia ao redor. Pela sua condição, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas que ela está conversando com alguém sobre responsabilidades e médico, algo assim. Mas a Lucy, de uma hora para outra, acaba te tirando dali como pode. Do jeito dela, e que por sinal não te faz tão bem. Nome bonito, não é? Lucy. É o nome dela. Você acaba descobrindo isso quando vai pro apartamento dela. Aparentemente ela quer te recompensar e falar sobre negócios. O que é bom. Até porque tem alguém evitando pensar sobre um certo alguém. De um certo evento que acabou de acontecer. E que sabe que vai ficar pior ainda se começar a lembrar mais e mais dela. Lá dentro, vocês até chegam a experimentar coisas novas. A Lucy fica fumando, bebendo cerveja e te oferece uma também. Você experimenta e tem muito gás. Ela acaba rindo. E você não curtiu da cerveja, não. É bem ruim. A meio de papos furados e risos dela, você acaba admirando ainda mais a beleza dela e o jeitinho único que ela tem. Vocês falam sobre sonhos. O dela é sumir dali, enquanto o seu, qual é? Você é o autor da sua própria história. E por isso tem que fazer seus próprios passos. Mas essa história não é para hoje. Eu te chamo pra deitar com ela, pra te mostrar em uma realidade virtual o sonho dela. Ah, é verdade, foi isso tudo que aconteceu até chegarmos no momento de agora. Nessa sua mente em pedaços e nesse ambiente tão hostil e horrível que reflete ela. A cidade tem lixo, então podemos limpar. A cidade tem violência, então chamamos a polícia. E também podemos educar a população para que, com o tempo, isso enfim suma. Mas adivinha só, ao invés de estarmos resolvendo problemas, estamos remediando, fugindo, correndo, buscando estímulos ao invés de enfrentá-los. Não é? A procrastinação é o fator mais externo de um grande problema ou problemas. Lidar com ela não é uma tarefa fácil, não só porque existe um antagonista principal junto a ela que deu origem a tal, mas também como o estado de espírito do indivíduo a meio desse combate é fundamental para que ela possa ser vencida. O David por si só já é complicado o suficiente, ele sofre violência dentro do colégio, quanto policial, ou seja, aos olhos da sociedade, ele não é ninguém. E a pior parte é o emocional, ele é invisível, não notam pra ele, tanto socialmente quanto dentro de casa.
A primeira coisa que o Prota usa como escape são os videogames, depois as neurodanças ou as drogas. E aí, mais na frente, isso se agrava justamente pela perca da mãe dele, justamente a base familiar dele e o único porto seguro que o David tinha até então, no meio dessa violência toda. Mais lá na frente, ele encontra a Lucy, que é uma pessoa que tanto faz ele esquecer dos problemas dele, quanto dá uma base pra ele. O único problema é que a cabeça do David tá tão sobrecarregada, tá tanta cheia de coisas, que ele acaba ignorando isso. Ah, mas é só um problema bestinha, tá tudo bem. Bestinha? Vamos ver como isso vai se agravar. O David pode ter um futuro ideal com a Lucy entende ele, a Lucy quer estar do lado dele, a Lucy compartilha as coisas com ele pode ter um futuro bom agora. Mas ao invés disso, ele se acarreta mais de trabalho, põe os desejos e sonhos da Lucy acima dos dele e faz de tudo pra não ter que lidar com os próprios problemas. E aí ele faz tudo isso que ele fez, como a mãe dele fazia, pra ver, tendo não só a Lucy infeliz, a pessoa que ele ama, como ele também. Eram problemas que já existiam, que foram se acarretando, e que pela falta de comunicação, pela falta de combate, pela falta dessa responsabilidade nisso, foram se acumulando, voltaram pra cá e estão fazendo as coisas que faziam da vida do David antes um inferno. Na vida real, ao invés de Sandevistan ou implantes cibernéticos, nós temos doenças que agravam essa condição, como o TDAH, e as mídias sociais, que podem ser utilizadas para arrancar o máximo de tempo que você tem. E elas podem ser usadas justamente como desculpas para evitar alguma coisa. Então eu não te pergunto o que, mas o porquê você está evitando essa tal coisa. Nesse estado de fragilidade, onde está se fugindo e consumindo o máximo de coisa que você pode, justamente para evitar ou adiar alguma coisa, vocês acabam se tornando mais frágeis e propensos à manipulação, dando poder a pessoas que vão te transformar em objetos. Então esse problema social se torna um problema político também, afinal de contas isso é uma ferramenta ao dispor deles. Mas não estamos aqui para discutir política ou não, estamos aqui para falar sobre problemas sociais, mais especificadamente saúde mental. Diante de tudo isso, a resposta para começarmos bem nosso 2024 é... Assim como tudo nesse canal, a resposta não vai ser nada agradável, mas fundamental, ou melhor, necessária. O primeiro passo para sair dessa é aceitar sua situação atual, independente de qual seja. E você vai ver que existe um mar de problemas e que você não vai poder resolver eles de uma só vez. Nada é do nada. Fere muito orgulho a gente admitir que esse problema sempre esteve lá, acumulando, acontecendo e a gente não fez nada para isso. Mas quer saber? Para o inferno tudo isso. A sua saúde mental e a sua felicidade valem muito mais que os resmungos que tu vai fazer durante uns 4, 3 anos. E a verdade, o medo acaba sendo inerente, afinal de contas, como vamos resolver tantos problemas em tanto pouco tempo, ou como vamos começar a resolver essas coisas com a minha cabeça desse jeito? Então eu te respondo de novo, você é capaz de resolver. Sabe como? Eu vou te mostrar. Você tá literalmente vendo um vídeo sobre saúde mental, acabou batendo na sua timeline e de algum jeito você se identificou ou achou que isso faz sentido. Ou seja, você viu que existe um problema com você ou com alguém próximo e tá mostrando isso. É o passo mais difícil, o primeiro. E o segundo passo para muita gente, em teoria, é o primeiro. Agora que você já sabe que o problema existe lá, você tem que pensar, o que é que eu vou fazer? Vai existir as coisas que você tem que fazer e as coisas que você quer. Tudo aquilo que coincidir com o que você quer e o que você precisa, você vai focar nisso o ano inteiro. E vai praticar e fazer ele todos os dias. Mas e se aquilo aconteceu aquilo? Tudo bem, você pode fazer pequenas partes. Não se sinta mal e não conseguir fazer como você planejou. Nada é perfeito, não existe um roteiro de como seguir a vida, só existe passos e a gente faz como a gente se acha confortável para fazer, mas não deixe de fazer. Não vai ser fácil, não vai ser divertido e muito menos agradável, mas com o tempo você vai ver que você vai criando um hábito, e é aí que tá a virada de chave. Esse hábito vai fazer com que você mude várias coisas, você vai internalizar vários valores e vai estar de novo mostrando que tudo aquilo que tu idealizava era só uma fase entre inúmeras outras. É normal. E tá tudo bem. Essa base vai ser muito importante pra você e vai te dar muitos frutos bons, mas justamente por isso não vai ser nem um pouco fácil, de novo falando, vai ser um inferno, mas vai ser um inferno gentil. Eu gosto de falar que sempre que acontece uma coisa ruim comigo, eu tento ver as coisas boas, porque eu posso ser grato mais na frente pelos frutos bons que isso pode me dar. Então viva, e viva bastante, porque nós humanos, não, todos nós merecemos ser muito e muito felizes. Eu sou o Denji Samar. Se você gostou, se inscreve, dá like. E se puder compartilhar, eu vou agradecer muito, para ajudar a gente a inspirar mais e mais pessoas. Agora, se você me permite, eu tenho que caçar alguns demônios por aí. Até a próxima quarta.